através dessa palavra e aprendemos com a palavra de Deus, é que muitas das vezes nós queremos parar com o nosso chamado, com a nossa caminhada, porque o Evangelho, aleluia, escioso, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que quando Moisés relata essa situação, ela até indaga com o próprio Jesus, com o próprio Deus, que ele enviasse outra pessoa, aleluia, para poder pregar a sua palavra, louvado seja Deus. Nós vimos aqui uma história tremenda, que quando Deus escolhe Moisés para enviar, aleluia, até o rei Faraó, para libertar um povo que estava cativo, um povo que estava oprimido na mão de um rei, aleluia, que só massacrava o povo de Deus, louvado seja Deus. E nós sabemos que não é fácil quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama para fazer uma missão, aleluia, para Ele, louvado seja Deus. Muitas das vezes nós queremos recuar e queremos até passar o nosso cargo, ou o chamado, ou nossos dons, aleluia, para outra pessoa ir em nosso lugar, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu acho importante, que quando Deus escolhe e chama, está escolhido, está chamado, porque a última palavra é dele, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver, aleluia, Moisés falando que ele não falava muito bem, era pesado, aleluia, não era eloquente, aleluia, mas o Senhor falou, exortou, aleluia, e Moisés, por acaso, quem fez a boca, quem fez o mundo falar, aleluia, quem fez o surdo ouvir, não foi eu, o Senhor, aleluia. E muitas das vezes desta forma, nós não queremos entregar aquilo que o Senhor nos ordena, louvado seja Deus. E Moisés vai, aleluia, para fazer essa grande obra para o Senhor, aleluia. É como nós no dia de hoje estamos aqui, o pastor Isaac, os demais pastores e diáconos, aleluia, incumbido para pregar, aleluia, essa palavra genuína do Senhor, para libertar um povo que está cativo, aleluia, um povo que está oprimido, aí fora, louvado seja Deus. E Deus nos levantou para pregar esta palavra aos cativos e aos oprimidos, louvado seja Deus. Mas nós sabemos uma coisa, que não é fácil, igreja, nós pregarmos a palavra de Deus, não é fácil, aleluia, porque quando nós pregamos algo que nós queremos, aleluia, a palavra não vai fluir. Onde nós pregamos aquilo que Deus nos ordena e manda, aleluia, ela faz efeito, louvado seja Deus. Porque nós sabemos que quando você chega, aleluia, ali no reinado do Faraó, ele começa a trazer os milagres que Deus enviava, os seus dons espirituais que Deus levantou com Moisés. Nós podemos ver que algumas pessoas, em meios para o Faraó, aleluia, zombavam, aleluia, a o milagre que Moisés fazia naquele lugar. Porque eu quero dizer uma coisa para você, que os espíritos malignos, ele também tem poder para fazer coisas, aleluia, quase imitando as coisas de Deus. Mas o que eu acho importante, que não são as mesmas coisas, mas é quase igual às coisas que Deus faz, inimigo tenta fazer para deixar, aleluia, a igreja confundida, para deixar, aleluia, o povo confundido, para deixar a liderança confundida, achando que está tudo bem. Não, não está tudo bem, aleluia, porque quando Deus, aleluia, fala, Moisés, vai, prega a minha palavra e eu te ensinarei, ou seja, eu falarei por ti naquele lugar, louvado seja Deus, aleluia. E quantos de nós às vezes temos de pregar a verdade de Cristo, aleluia? Quantos de nós às vezes temos de pregar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada, ela corta lá e corta primeiro para mim que está trazendo ela não corta só para a igreja, ela corta para mim. Se eu estiver na posição, na brecha, com a vida no altar, ela vai fazer efeito no meio do seu povo. Mas se eu estiver com a minha vida de martelada, aleluia, se eu estiver
Olha